A Noite dos Esquecidos. Na cidadezinha de Poço Verde, Sergipe, algo sombrio espreitava nas noites de lua cheia. Desaparecimentos haviam se tornado um mistério constante nos últimos meses, e as vítimas tinham algo em comum. Todas eram pessoas solitárias, que viviam nas margens da sociedade e cujas ausências raramente eram notadas. Eram os esquecidos, aqueles cujas vidas, já apagadas pela rotina, sumiam sem deixar rastros. Antônio, um professor recém-chegado à cidade, começou a investigar os desaparecimentos quando um de seus poucos amigos, José, um carpinteiro local, desapareceu sem deixar vestígios. Algo no caso o inquietava. As pessoas que retornavam após sumir não eram as mesmas. Elas tinham um vazio nos olhos, um esquecimento absoluto em suas mentes. Não se lembravam de nada, nem dos momentos antes de desaparecer, nem de quem eram. Certa noite, quando a lua cheia iluminava o céu de Poço Verde, Antônio decidiu caminhar pelas ruas escuras da cidade. Ele sentia a opressão no ar, como se algo invisível o observasse de cada esquina. As ruas de paralelepípedos estavam desertas, e as casas, com suas janelas trancadas, pareciam esconder segredos antigos. O vento soprou frio, e os uivos de cães distantes ecoavam pela cidade. Caminhando em direção ao campo, Antônio avistou uma figura solitária, vagando próxima à estrada de terra. Era uma mulher de idade, com os olhos fixos no horizonte, andando como se estivesse em transe. Ele a reconheceu imediatamente. Era Dona Marta, uma senhora que havia sumido há 2 semanas. Sua ausência havia sido rapidamente esquecida pela cidade, e sua volta deveria ser motivo de alarde, mas ela caminhava sozinha, sem rumo. Antônio a seguiu à distância, intrigado e preocupado. Conforme avançavam, os passos de Dona Marta os levaram até uma área além do campo, perto de um antigo engenho abandonado. Ali, a escuridão era ainda mais densa, e a lua cheia lançava sombras alongadas que pareciam dançar ao redor da construção. Quando ele chegou mais perto, sentiu o ar mudar. Havia um cheiro pungente de terra e algo podre, como se o solo estivesse impregnado com morte. Ao se aproximar mais da velha construção, Antônio viu uma porta semiaberta, de onde saía uma brisa gélida que parecia pulsar com uma presença maligna. Dona Marta desaparecera dentro do engenho, e ele, contra todas as suas intenções, foi atrás. O interior do engenho era sufocante, tomado por teias de aranha e pó acumulado. No centro da sala principal, sob a luz que atravessava as janelas quebradas, Antônio viu uma cena aterradora. Várias pessoas, imóveis, como se estivessem presas em uma dança macabra, andavam em círculos ao redor de algo. O medo o paralisou por um momento, mas logo percebeu o que era. Eram os desaparecidos. Cada um deles, inclusive Dona Marta, caminhava em círculos ao redor de uma figura monstruosa. A criatura, que antes parecia estar nas sombras, ergueu-se lentamente. Sua forma era humanoide, mas distorcida. Um lobisomem, enorme, com pelos ralos e olhos vazios, estava no centro da roda. Não era um predador comum. Ele se alimentava de algo muito mais profundo do que carne. Ele se alimentava da mente, das memórias e da identidade de suas vítimas. A cada volta, os passos dos esquecidos ficavam mais vacilantes, como se suas vidas estivessem sendo drenadas para sempre. Antônio percebeu o horror. Aquela criatura não apenas caçava suas vítimas, mas as esvaziava completamente, deixando apenas cascas humanas, sem alma, sem história. O monstro sugava suas lembranças até que não restasse mais nada, e os transformava em sombras de si mesmos. Ele recuou, mas o chão rangia sob seus pés, atraindo a atenção do lobisomem. A criatura virou lentamente a cabeça em sua direção, os olhos vazios o encontrando. O ar ficou denso, quase irrespirável.
Antônio sentiu uma pressão esmagadora em sua mente, como se algo estivesse tentando penetrar seus pensamentos, apagar quem ele era. Ele correu. Correu sem olhar para trás, sem fôlego, sem sequer saber se a criatura o seguia. Quando finalmente alcançou a segurança da cidade, percebeu que algo em si havia mudado. Sentia um vazio crescente em sua mente. As lembranças de seu passado começaram a desaparecer, dissolvendo-se em um nevoeiro escuro. Ele sabia que, mesmo tendo escapado fisicamente, a criatura havia deixado sua marca. Naquela noite, Antônio percebeu a terrível verdade. A cidade de Poço Verde estava à mercê de um monstro que não apenas destruía corpos, mas apagava almas. Os esquecidos, aqueles que voltavam, nunca eram os mesmos. E ele agora fazia parte desse ciclo, sentindo-se pouco a pouco desaparecer. A memória de quem ele era sendo devorada pelo lobisomem que vagava nas sombras da cidade.